do Bate-Rebate. 2016, início do programa nesta terça-feira. E o nosso convidado hoje é o Marcos Vinícius Pires de Souza, pré-candidato a prefeito de Cascavel, onde nós vamos, durante o mês, aí, fazer entrevista com os pré-candidatos a prefeito de Cascavel. Daqui a pouquinho no Bate-Rebate. Boa noite, amigos do Bate-Rebate. Iniciamos o ano 2016 com as mesmas pessoas aqui, eu e o Sérgio Ricardo. Mais um ano aí, vocês estarão conosco aqui na tela da KTV. E o nosso convidado hoje é o pré-candidato a prefeito de Cascavel, Marcos Vinícius Pires de Souza. Professor Marcos Vinícius, que durante o mês de fevereiro tentaremos aqui trazer todos os pré-candidatos a prefeito de Cascavel para ouvir deles, e você também, telespectador, as propostas, os projetos, o plano de governo, caso seja candidato e caso seja eleito para o nosso município. Então, durante o mês de fevereiro, nós vamos fazer aí entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Cascavel e também das cidades da região aqui do município de Cascavel. Também o Sérgio Ricardo que nos acompanha. Eu dou boa noite, Marcos Vinícius, uma satisfação contar com sua presença. Primeiro programa de 2016 e que tenhamos aí várias oportunidades de discutirmos e debatermos assuntos pertinentes à nossa cidade. Boa noite, Luizinho. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos os telespectadores desse programa Bate-Rebate, que está se reiniciando nesse ano de 2016 e que esperamos todos nós seja um ano brilhante. Um ano muito bom para todos. Nós tivemos aí agora uma vitória da democracia com a reconquista dos 2 turnos para Cascavel, que eu acho que é uma vitória para a democracia, com recadastramento biométrico de mais de 200 mil eleitores em Cascavel. É Cascavel demonstrando o seu potencial e a sua força também na área política. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Luiz Nardelli. Boa noite ao nosso convidado, Marcos Vinícius Pires de Souza. Boa noite a você, telespectador. É uma satisfação muito grande estarmos de volta aqui com o Bate-Rebate esse ano de 2016. Não muda o nome do programa, não mudam os apresentadores e não mudam os telefones. Continuam sendo os mesmos, 9965-0028 e 9916-1564. Você está vendo, Luizinho? Terceiro ano com o mesmo telefone. Tá? Você ficava pegando no pé aí, então tá aí, ó. O telefone é o mesmo, 9916-1564. Telefones estes para mensagens de WhatsApp ou então SMS. Não adianta você telefonar aqui que não é possível colocar você no ar. Meu caro Marcos Vinícius, você falou da conquista de Cascavel, chegando aos 200.183 eleitores. E também se desmistificou uma conversa que se tinha nessa cidade. Qual era esta conversa? De que nós não tínhamos 200 mil eleitores. Que nós tivemos, na verdade, nós tivemos alistamentos que foram feitos para conquistar os 200 mil eleitores, que na verdade queriam derrotar o Edgar. Era essa a grande tentativa em 2012. Mas quando não compareceram cerca de 30, 40 mil eleitores, nem em 2012 e nem em 2014, aqui em Cascavel, as pessoas diziam, não tem 200 mil eleitores. E agora o recadastramento vai mostrar que não tem. E agora nós podemos dizer de fonte segura e tranquila que nós tínhamos, né? Mas não temos, né? Porque está parado fora até o dia 10. Então temos 200.183 devidamente recadastrados. É verdade, Sérgio, devidamente recadastrados, e lembrando que nós devemos ter aí muito mais de 10 mil eleitores que não fizeram o seu recadastramento e que ainda terão tempo hábil de fazer isso daí, é claro, considerando que se não fizerem, perderão seus títulos. Então eles deverão pagar uma multinha bem pequenininha, R$ 3,50, mas mesmo assim reconquistando a sua cidadania e garantindo participação num pleito democrático que é importantíssimo para o município. Nós teremos aí a escolha dos nossos vereadores e a escolha do próximo prefeito de Cascavel. E é importante que todos participem, independentemente do que venha defender, mas que defenda o seu candidato, que defenda o seu direito de manifestação, para que nós tenhamos bons debates e possamos discutir o futuro dessa cidade que todos nós tanto amamos. Antes do Luizinho começaria as perguntas que nós queremos fazer em todas as áreas da administração, eu ainda quero perguntar para você na questão do segundo turno.
O que muda na tua estratégia, por exemplo? Porque nós estamos aí quase com a certeza de que não chegaríamos aos 200 mil eleitores. Em dezembro, essa certeza era quase que absoluta. Depois houve aquele atropelamento de última hora aí. O que muda na estratégia do candidato? Porque numa eleição de um turno, é uma eleição em que um cidadão chegando a 20%, 22%, ele pode levar a eleição. Porque nós tendo aí um monte de candidatos no primeiro, tendo um turno só, qualquer um que fizer 20, 22 pode ganhar a eleição. Segundo turno, o cidadão tem que ir para o segundo turno e daí começa uma nova eleição. É verdade. Isso daí demonstra justamente que um processo com 2 turnos é muito mais democrático. Senão, num turno único, nós poderíamos ter um candidato que com 15%, 20% dos votos, ele acabaria podendo ser eleito prefeito de Cascavel. Portanto, ele seria eleito apenas por uma minoria e ainda assim seria o prefeito. Tendo os 2 turnos, não. Nós teremos 2 candidatos que vão para o segundo turno e a população terá pleno exercício da democracia ao poder escolher dentre esses 2 candidatos aquele que será melhor na sua concepção para o município de Cascavel. Então, em termos de estratégia para os candidatos, eu sempre digo o seguinte, muda muito pouco. O candidato que é sério, ele vai defender os seus ideais, vai defender os seus princípios, demonstrar através do seu histórico de vida aquilo que ele representa e colocar o seu nome à disposição da população, independentemente de ser em um turno ou em 2. Isso para o candidato sério, que não venha fazer jogadas, que venha para falar mal apenas do outro, para desqualificar o outro e tentar então emplacar o seu nome. Isso aí é um outro tipo de situação. Esse tipo de candidatura, a população está cheia. A população não quer mais saber disso. A população quer propostas sérias, quer que as pessoas coloquem o seu nome, a apreciação com sua história de vida e ainda com aquilo que ela pensa de bem para o seu município, para o município de Cascavel, que é o município de todos nós. Eu quero agradecer a audiência de Londres, a Célia e o Fogaça estão nos assistindo de lá. Manda um abraço para você, Sérgio Ricardo. Obrigado. E fala também que já estava na hora de voltar. Se estava na hora, que já estava na hora de voltar, né? Então, engraçado, e passou tão rápido, né? Viu, 40 e poucos dias, mas como voa, né? Rápido, né? O outro fica 3 meses fora lá da Poderosa, ninguém fala nada. Nós ficamos 45 dias, todo mundo enche o saco. É verdade. Ô, professor. Pois não, Luiz. O senhor é pré-candidato a prefeito. Por quê? Disponibilizar tempo, incomodação, para ser prefeito da cidade. Por que quer ser prefeito de Cascavel? Veja, Luiz, muitas vezes já me perguntaram isso no passado. Por que não ser candidato a prefeito de Cascavel? E todas as vezes no passado eu respondia, eu ainda não estou preparado. E quando eu digo preparado, não é só do ponto de vista da formação, não é só do ponto de vista da experiência, mas é também do ponto de vista da sua vida pessoal. Sim. Lá atrás, eu não tinha condições financeiras, talvez adequadas, eu não tinha condição talvez familiar adequada para colocar o meu nome à disposição e enfrentar um pleito como esse e, na eventualidade de ser eleito, enfrentar um trabalho como esse, que é abraçar o município de Cascavel durante 4 anos, trabalhando de manhã à tarde e à noite com dedicação exclusiva e tendo que compenetrar e tendo foco naquilo que seja melhor para o município de Cascavel. Eu não estava preparado. Hoje eu me encontro preparado. Eu tenho a minha vida que me permite fazer isso, a minha vida particular, e é por isso que coloco o meu nome à disposição da população. Por quê? Porque na eventualidade de chegar a ser prefeito de Cascavel, eu terei condições de me dedicar 24 horas por dia com foco naquilo que seja melhor para o nosso município. Dentre as nossas entrevistas aqui, uma das coisas que vamos fazer repetitivamente é sobre algumas secretarias. Habitação. Sabemos que a população de Cascavel clama por moradia, principalmente a moradia própria. Qual o projeto, o plano de governo que tem o professor Marcos Vinícius para colocar durante a sua candidatura para debater e divulgar à população? Primeiro, Luizinho, se você me permite, para que fique claro essa minha exposição,
Eu pretendo implementar na administração pública municipal uma metodologia moderna de administração. O que seria isso? E nessa metodologia, ela trabalha justamente o seguinte, com o que nós chamamos de um sistema matricial de administração. Nesse sistema matricial você tem, nas linhas, você tem as secretarias. As secretarias têm as suas atividades fins. Então, por exemplo, você tem lá a Secretaria de Educação, atividade fim, que é os professores e técnico-administrativos atendendo a escola infantil e a escola fundamental. Você tem a Secretaria de Saúde com suas atividades fins, a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Meio Ambiente e assim por diante. Mas esse é um cronograma da vida normal. Da vida empresarial. Isso. Só vai colocar isso na vida pública. E aí, nesse cronograma, nessa ação aqui das secretarias com as suas atividades fins, nós vamos entrar aqui agora nas colunas com projetos. O que eu quero dizer isso? Por exemplo, educação em tempo integral será um projeto. Esse projeto não pertencerá apenas à Secretaria da Educação. Porque hoje, o que acontece é o seguinte, muitas vezes as secretarias não conversam entre si, mesmo quando o assunto é comum entre elas. E isso faz com que você perca energia, dinheiro e obtenha um resultado menor do que aquele que você poderia obter. Então, com esse sistema de administração matricial, nós fazemos com que um projeto tenha um gerente, uma pessoa que é responsável por ele, e essa pessoa é aquela que mais conheça do assunto e é atendida por todas as secretarias que tenham uma atividade que seja particular ou peculiar a esse projeto. Então, com isso, cada secretaria tem as suas responsabilidades e cada projeto terá também a participação das diversas secretarias que estarão interligadas entre si. Como é que o senhor faz financeiramente, só um pouquinho, Luiz, mas como é que o senhor faz financeiramente isso? Quero que o senhor me explique. Porque nós temos no Poder Público uma coisa chamada dotação orçamentária e rubrica. Exatamente. E daí é o seguinte, a minha secretaria pode até o projeto central que está aqui, ele pode ser um projeto afim entre o Luiz e eu. Ele é secretário de esportes, eu sou secretário de turismo, ok? Uhum. Mas ele tem o orçamento dele, eu tenho o meu orçamento, enquanto secretaria. Como é que você faz para cruzar essa despesa? Porque o que eu mais vejo entre os secretários é não querer pagar a conta do outro. Pode cuidar disso. Muito boa a tua pergunta, Sérgio. E isso daí se resolve da seguinte forma. Quando você tem um projeto e o gerente daquele projeto, ele vai pertencer a uma das secretarias onde estará o recurso destinado para toda a atividade fim daquele projeto em particular. Agora, quando as outras secretarias participarem dentro das suas atividades, elas usarão os recursos próprios também. E as dotações orçamentárias que são destinadas a estas secretarias, elas irão prever, cada uma delas, a participação dessa secretaria naquele projeto. Isto daí tem funcionado em alguns municípios, no mundo, espalhado pelo mundo afora, de uma forma esplêndida, com resultados fantásticos. Você pode misturar a rubrica em cima de a Secretaria de Obras pode pagar uma despesa da Secretaria de Cultura? Posso te dar um exemplo? Vamos pegar um exemplo que eu conheço bem, por exemplo, no caso da Secretaria de Educação com a educação em tempo integral. Certo. Digamos que você tem uma atividade que seja formação na área da saúde. Certo. Então essa formação na área da saúde será implementada pela Secretaria da Saúde. Certo. E quando ela é implementada pela Secretaria da Saúde, ela tem todos os seus custos embutidos no orçamento da Secretaria da Saúde. Entende? Certo. Embora seja uma atividade cujo gerente seja da Secretaria de Educação. Nós podemos ter no meio ambiente também a parte de formação na área ambiental, que vai estar previsto dentro da Secretaria de Meio Ambiente, com dotação da Secretaria do Meio Ambiente, mas nesta atividade de um projeto maior, cujo gerente é da Secretaria de Educação. Então, isso permite a conversa entre as diversas secretarias, a otimização de recursos que hoje... Há uma sinergia. Muitas vezes, claro, é o que nós chamamos de sinergia, com melhores resultados, com maior aproveitamento dos recursos existentes. Agora sim, baseado nisso, nós podemos falar de projetos na área da saúde. De habitação. Eu quero saber de habitação primeiro. Habitação, vamos falar. Se nós pegarmos hoje Cascavel, nós vamos verificar que nós ainda temos uma demanda reprimida de mais de 10 mil pessoas que ainda não têm a sua casa. Quem lhe deu essa informação lhe deu errado. Por quê? Ele corrige. São 19 mil. Sim, mas você aí... sabe disso, né, Luiz? O cara falou aqui. Mas apesar de todas as casas que estão sendo entregues, ainda temos 19
E você tem razão, mas eu só me permita ainda uma correçãozinha. Mas é mais de 10 mil. É mais de 10 mil se você pegar na abrangência total. Sim. Eu aqui estou limitando essa demanda na área do Minha Casa e Minha Vida. Que aí ela se torna restrita. Então ela vai nessa esfera de 10 mil, que é onde o poder público municipal tem um maior poder de atuação. Porque quando foge desta demanda, aí já vai mais para a iniciativa privada atender essa outra demanda. Agora, no Minha Casa Minha Vida, que o poder público municipal pode estar presente, de que forma? Quer seja oferecendo o terreno numa parceria, quer seja facilitando a parte de documentação e agilização dos processos para implementação de um projeto ligado junto à Caixa Econômica Federal, ao Banco do Brasil e assim por diante, e até mesmo com parceria público-privada, ou seja, também com a iniciativa privada. Então nós ainda temos uma demanda. Essa demanda deverá ser atendida, acreditamos aí que ainda nessa administração alguma coisa seja atendida, e a próxima administração tem que estar preparada para atender essa demanda ainda existente e ainda atender aquelas que surgirão com o crescimento e o desenvolvimento de nossa cidade. Para isso daí, como fazer? Nada melhor do que, primeiro, parcerias que devem ser efetivadas. Nós temos o governo federal com dificuldades financeiras, todos nós vimos aí, mas está procurando implementar uma reação, até porque na área da construção civil é a reação mais rápida e imediata que existe num país do ponto de vista econômico. Que dá mais resultado. Que dá mais resultado. Que é a que mais distribui renda, né? Então, com isso daí, nós teremos recursos, com certeza, liberados para essa área, que é uma área que tem dado resultado, do ponto de vista do governo federal, no projeto da Minha Casa Minha Vida, e que deverá ser reimplantado e atendendo essa demanda existente. Propicia uma pergunta aqui, meu caro pré-candidato. Diante da colocação feita pelo companheiro Luiz Nardelli, da habitação, e diante da colocação feita pela sua pessoa aqui sobre a situação econômica do país. Então, digamos que o senhor seja candidato, confirme seu nome na convenção, o senhor concorra, ganhe a eleição, dia 1º de janeiro o senhor vai tomar posse. E digamos que a situação do país esteja igual ou pior, porque os economistas dizem que nós poderemos ter um agravamento da crise ao longo de 2016. Qual a criatividade que o Marcos Vinícius tem para assumir um município como o de Cascavel, que nós sabemos que tem uma despesa diária pesada, tem um quadro de funcionários inchado, porque daria para tocar a prefeitura com 2 mil funcionários a menos, sem dúvida nenhuma, certo? Mas não dá para demitir, não é permitido por lei. Certo? O que o senhor faria se o senhor assumir a prefeitura e a crise nacional, por exemplo, esse fato que o senhor falou aí de contar com parceria com o governo federal? O governo federal atualmente não está pagando nem os compromissos que tem. Certo, mas quando eu falo em parcerias é porque na área da construção, nessa área da construção, existem recursos previstos e esses recursos nós temos que relembrar aqui que são recursos, alguns federais, naquilo que é subsidiado. Sim. Mas o restante nós temos um processo que é o quê? Financiamento. E isso daí vem dos cofres da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, que tem os recursos. Independentemente, nós sabemos disso, os bancos estão indo muito bem, graças a Deus, apesar da situação ruim do país. Então, por isso que quando a gente coloca das parcerias, nesse momento nós visamos principalmente aonde nós temos recursos garantidos, que são através das parcerias com os bancos. E é claro, precisamos do governo federal no subsídio ao programa da Minha Casa Minha Vida. Mas agora, Sérgio, para a situação econômica. Claro, agora, Sérgio, uma coisa que nós fizemos é o dever de casa. Nós temos estudado o orçamento do nosso município e temos estudado as suas necessidades e demandas. Primeiro, uma questão que você colocou, que hoje o nosso município ele tem aproximadamente aí 8 mil funcionários no total. Agora, desses 8 mil, a secretaria que mais funcionários tem é justamente o quê? A Secretaria de Educação. Justamente pela questão dos nossos professores, dos técnicos administrativos, que é um corpo altamente qualificado, necessário para tocar aquilo que está hoje previsto em termos das nossas escolas. E temos ainda as demais secretarias, que também temos os funcionários, e saúde também é muita gente, né? Não, mas com uma demanda. E o custo é muito grande. Se você for analisar em cada setor individual, você vai ver que as pessoas estão lá, têm demanda para aquele trabalho. O que nós temos que fazer, Sérgio, é otimizar esses recursos humanos que o município tem hoje, fazendo com que isso gere uma produtividade e dê retorno à população cada vez maior. E quando nós falamos em funcionário, é só você verificar, porque nós temos com salários hoje, o chamado as despesas prudenciais, os valores prudenciais que você pode comprometer do recurso do município. Que é o quê? Em torno de 49%. Você não pode ultrapassar isso. Ora, e o nosso município está atendendo.
E se ele está atendendo é porque ele está numa condição de controle do ponto de vista do seu funcionalismo. Então isso daí nós temos que analisar como algo positivo, que deve ser mantido assim, pois se a pessoa não tiver uma forma de administração moderna e eficaz, ela corre o risco de perder esse controle e o município fugir desta condição, e aí não terá dinheiro para nenhum investimento e para mais nada. Então nós temos que manter essa condição, gerar produtividade, e aí nós teremos excedentes financeiros. E esses excedentes financeiros do município permitirão a contrapartida naquilo que nós conseguimos eventuais parcerias para tocar. E essas parcerias ocorrem hoje na área da educação, ocorrem na área municipal, nós sabemos, na área da saúde municipal, ocorre na área da segurança, que nós temos como o Estado sendo o principal responsável, mas que o município não pode abrir mão de ter a sua guarda patrimonial, de ter aqui a sua guarda, de repente, armada, que contribua para a diminuição, a prevenção e o combate ao crime organizado dentro do nosso município, junto com as entidades já existentes, Polícia Militar e Polícia Civil e as demais polícias, como Federal e assim por diante, através de uma articulação do próprio município, para nós garantirmos mais efetividade, por exemplo, na área da segurança. Então, isto é possível. Com uma boa administração, nós obtemos esses resultados. Nós temos que ir ao intervalo e daqui a pouquinho voltamos com o professor Marcos Vinícius falando de administração pública, já que é pré-candidato a prefeito neste ano aqui no município de Cascavel. Bem, amigos do Bate e Rebate, voltamos com o professor Marcos Vinícius. Professor, o senhor já falou de habitação, como resolver o problema. Agora, no seu plano de governo, desenvolvimento econômico. O senhor vai dar oportunidade aos empresários cascavelenses e àqueles que queiram investir na indústria aqui em Cascavel, dando aí o benefício em impostos ou na área para a construção de suas empresas? E veio colocado pelo Luizinho, ele perguntou para os empresários de Cascavel, porque a maioria dos prefeitos quer dizer o seguinte: vamos atrair empresas de fora, e muitas vezes a empresa daqui está precisando de um empurrãozinho para poder produzir mais, e o cara fala em trazer empresas de fora. Bem colocado para os empresários de Cascavel. Perfeito. Bom, primeiro nós temos que ver o seguinte: uma prefeitura, ela deve ter como foco aquelas pessoas que mais necessitam do seu serviço. Aquela pessoa que tem uma renda mais baixa, é aquela pessoa que está desempregada, precisa de emprego. É esse o principal objetivo de uma prefeitura. Agora, não é por ter esse objetivo e a gente enxergar isso, que a gente vai falar mal dos empresários, não é verdade? Que a gente vai falar mal dessas pessoas que geram os empregos, que geram a distribuição das riquezas, que geram a produção e que vão gerar os impostos e que permite essa prefeitura desenvolver as atividades para aquele que mais necessita. Então, nesse sentido, nós temos que ter um foco para desenvolver cada vez mais as nossas empresas locais, para que elas cresçam, gerem mais empregos, recolham mais impostos, gerem mais riquezas para o município. Não dá para abrir mão disso. E como fazer isso? Hoje já existe um programa muito interessante que é o Empresa Fácil. Se você pega o Empresa Fácil, ela já tirou muitas empresas da informalidade, trouxe essas empresas para a formalidade de uma forma que permita essas empresas não serem muito judiadas do ponto de vista financeiro, e estas empresas passam a produzir formalmente, que é uma forma muito melhor, que ela tem acesso ao financiamento, que ela tem acesso a um desenvolvimento mais pleno. E isso tem ajudado muito. São muitas empresas que vieram para a formalidade gerando empregos e crescendo e gerando mais empregos. Mas além disso, nós temos que objetivar outras coisas. E que isso daí eu acho que nós precisamos implantar em Cascavel. Eu colocaria no sistema gradativo onde as pequenas empresas têm que ter o apoio para que elas possam crescer. Mas tem muitas empresas que querem surgir e elas precisam de um ambiente adequado, que são as famosas incubadoras empresariais. Essas incubadoras são condições propícias para que a empresa inicie os seus trabalhos e ela possa iniciar com a ajuda do município, do ponto de vista da documentação, do ponto de vista do acesso ao financiamento e assim por diante. Essas empresas, no momento que ela adquire uma maturidade, elas têm que serem recepcionadas em um distrito empresarial para que ali ela possa desenvolver as suas atividades empresariais.
isto permite às empresas locais terem um incentivo para poder se desenvolver de uma forma menos judiada, de uma forma menos castigada, porque nós sabemos que não é fácil. Quem se mete a ser empresário nesse país sofre muito. Sofre porque é difícil você atender todos aqueles impostos que são cobrados. É difícil atender toda a legislação. E o poder público pode ajudar de que forma? Auxiliando na documentação, implementando, dando orientação, junto com outros organismos como o SEBRAE, que nós temos aí, que há muito tempo já dá esse tipo de orientação e atividade e que nós podemos estar implementando. Os nossos distritos industriais hoje, eles precisam ser ampliados. Nós temos que ampliar esses distritos industriais lá para os bairros mais populosos, para fazer com que o funcionário possa, muitas vezes, estar empregado na empresa próximo à sua residência, evitando que ele tenha que se deslocar a distâncias muito grandes e, ao mesmo tempo, em que essas empresas locais gerem mais empregos. Para isso, novos distritos industriais têm que ser implementados em condições propícias de instalação subsidiada. Esse é o termo correto, para a instalação de empresa. Nós temos que lembrar que cada real subsidiado na implantação de uma nova empresa, eles geram 10 novos reais depois em restituição à própria prefeitura, ao próprio poder público municipal. Então nós pretendemos trabalhar muito com isso, Luizinho e Sérgio, para que nós possamos desenvolver o emprego em nossa cidade, em nossa região, sempre buscando, como utopicamente, o emprego pleno, que as pessoas possam ter onde trabalhar. Isto é a dignidade do trabalhador, é a dignidade daquele que quer apenas ganhar o seu pão com honestidade e trabalhando e tendo acesso a um emprego digno para que ele possa sustentar e atender a sua família. O senhor fez uma colocação sobre os empresários. O senhor é empresário, a gente sabe disso, o senhor conhece bem essa classe empresarial. Nós temos prefeitos, e parece que o Edgar até certo tempo atrás aí ele se mostrava desta forma, não queria ingerência da sociedade no seu governo, porque entendia que ele foi eleito, e o Luiz, por exemplo, o jornalista Luiz Nardelli, ele é dessa tese, ele já discutiu aqui no ar, e eu respeito a opinião dele, de que quem quiser administrar tem que se eleger prefeito, certo? É verdade. Mas a modernidade exige que você tenha uma sintonia com a sociedade. E o Conselho de Desenvolvimento, que foi criado agora, recentemente, se propõe a isso, a discutir o desenvolvimento econômico e planejado da cidade. Como é que o senhor, como pré-candidato, vê o Conselho de Desenvolvimento e como é que o senhor lidaria com esse Conselho de Desenvolvimento caso o senhor fosse eleito? Bom, primeiro que eu não abriria mão, em hipótese alguma, de ter o auxílio e a contribuição daquelas pessoas que têm uma experiência e uma bagagem de vida e que podem estar contribuindo com o poder público municipal, ajudando a reorientar nos seus programas que atendem a população. Eu apenas estenderia um conselho como esse, que é um conselho de desenvolvimento, não é apenas dos empresários. Sim, também dos empresários, mas tem que ter ali participante, também outras pessoas autônomos, né? Nós temos que ter ali o representante do trabalhador. Todos os segmentos. Todos os segmentos, é claro. Porque quando nós discutimos algo que é público, nós temos que ter a contribuição de todos. Até porque muitas vezes podemos ter interesses que sejam conflitantes. E nesta hora cabe ao prefeito ouvir e tomar a decisão. E ele foi eleito por isso. Ele tem o poder, a prerrogativa de tomar a decisão, mas ele deve ter a sabedoria de saber ouvir a todos, de ouvir com respeito e dali filtrar aquilo que é melhor para o povo, para a população, principalmente para aquele que mais necessita da ajuda da prefeitura, os pequenos. Boa noite. Que bom que vocês voltaram. Grande abraço ao professor Marcos Vinícius, Patrícia Reis e o Cláudio Rodrigues Júnior. Um grande abraço, Patrícia, um grande abraço, Cláudio, é um prazer, nossos amigos, né, que estão aí presentes, pessoas que contribuem com o desenvolvimento também de nossa cidade. Luiz, pergunte ao professor Marcos qual vai ser o primeiro caso que ele vai trabalhar para resolver como prefeito de Cascavel. Eu sou o Cídio do Santa Cruz.
Cid, Cídio. Cídio, muito boa a sua pergunta e na realidade não existe um primeiro caso de entrarmos lá e focarmos numa coisa. O que existem são procedimentos que nós vamos estar adotando imediatamente no primeiro dia se viermos eventualmente assumir uma prefeitura como a de Cascavel. E esses procedimentos e princípios que serão características nossas, esses procedimentos envolvem, primeiro, tolerância zero à corrupção. Nós não toleraremos em hipótese alguma a corrupção em qualquer nível. O desvio de 10 centavos será tão importante quanto o desvio de 10 milhões e não serão tolerados em hipótese alguma, e quem vier a cometer um crime como esse deve responder de uma forma severa, pois está lidando com dinheiro público. Uma questão de princípio a ser adotada e que nós esperamos que seja efetivamente adotada em todos os níveis e será cobrado isso daí. E o segundo aspecto, uma equipe de trabalho voltado essencialmente para aquilo que é público, com dedicação plena e exclusiva a isso, com metas a serem cumpridas em cada uma das áreas e que estas pessoas respondam ao prefeito e à população por aquelas metas. E respondam por quê? Porque essas metas serão parte de um plano de governo que será referendado pela população. Então, cada um deverá responder e dar uma resposta efetiva. E ainda, isso é uma questão muito importante que já foi colocada, uma candidatura nossa representa o continuismo do que temos aí hoje? Essa pergunta é importante. Não representa. Porque continuismo é pegar uma situação que nós temos e simplesmente aquilo permanecer igual. Isso é continuismo. E o que nós faremos será muitas coisas diferentes, metodologias diferentes, características diferentes. Agora, não resta dúvida que daremos a continuidade a muitos bons projetos que nós temos hoje da atual administração e que nós daremos continuidade e, ao contrário, implementaremos e ampliaremos muitos do que nós temos aí. Um exemplo que eu dei agora há pouco da Empresa Fácil. Um belo de um programa que deve ser incrementado, aperfeiçoado e melhorado. Nós temos aí o PDI, que é um programa de desenvolvimento, né, que nós temos aí institucional e que hoje para Cascavel representa uma modernidade. Nós teremos ainda muitas coisas a serem feitas na próxima administração dentro deste programa, mas que nós já temos que vislumbrar a ampliação deste programa. Vou dar um exemplo para vocês, as ciclovias. As ciclovias, aliás, temos que tomar cuidado. A ciclovia é uma modalidade onde andam as bicicletas. Nós temos as ciclofaixas, que é onde você pega já a rodovia existente, a via existente, e traça uma faixa para uso exclusivo das bicicletas. Tipo Camboriú. Tipo Camboriú nós temos ali, e que facilita a integração, que é o que nós desejamos, entre os bairros. Todos os bairros interligados, através de ciclovias ou ciclofaixas, e por sua vez, esses bairros interligados ao centro, permitindo que as pessoas se desloquem, quer seja a trabalho, quer seja a lazer, com a sua bicicleta, diminuindo a presença dos automóveis, que geram muito mais custo, poluição e é também um trânsito mais acirrado e mais difícil para a população. Nós pretendemos ampliar as ciclovias e as ciclofaixas em todo o município de Cascavel. Os parques que nós temos hoje previstos, os parques lineares, além dos parques existentes, Parque Taquínio, Parque Vitória, o Parque no Lar, enfim, mas todos os nossos parques, nós queremos melhorar esses parques, melhorar a segurança, que nós inclusive já colocamos aqui que pretendemos. O município de Cascavel já esteve aprovado agora a implantação da Guarda Armada e que nós pretendemos numa eventual administração nossa, nós pretendemos ter essa Guarda Armada bem preparada, trabalhando em conjunto com a Polícia Militar e ajudando na diminuição da violência no nosso município e ajudando a guarda patrimonial, ajudando também a guardar todo o patrimônio que é nosso, que é da população de Cascavel. Mas são coisas distintas, né, meu caro pré-candidato? São coisas distintas. A guarda patrimonial é para cuidar do patrimônio do município. Agora nós estamos lidando com uma bandidagem e o pior, meninos. Nós não estamos falando de homens já barbados, não, nós estamos falando de meninos. O Ney Averó, que foi assaltado e agora, diz que um dos assaltantes era um moleque. Dois. Não, um deles.
os dois eram moleques? Um e um que ainda não pegaram é também menor. Mas, moleque, Sérgio então, Luizinho... ali, a mulher que foi baleada no Exato, aquela Parque Vitória. professora no Parque Baleada Vitória. por um moleque, rapaz. Nós não é que não vai ter guarda nós armada. temos que ter sim uma guarda armada. A Câmara, inclusive, já aprovou o projeto nesse sentido, né? Nós temos que ter essa guarda armada muito bem preparada, dando condições ao município de Cascavel auxiliar no processo. Quando eu digo auxiliar, porque nós temos hoje as polícias militares, polícia civil, né, que também participam desse processo, em conjunto, de uma forma muito bem organizada, dando uma resposta mais efetiva à população, Porque, diminuindo fato, a insegurança que nós muitas vezes sentimos. Porque eu vou ser sincero, eu vou lhe dizer o que alguém me disse aí na rua. Fazer mais parque e as pessoas não poderem usar, porque tem coisa mais linda que o Parque Vitória? Não tem. Tem coisa mais bonita que o Parque Vitória para você descer ali com o teu filho, com o teu neto. Você não pode ir. Então não adianta fazer mais parque se não der segurança. Mas as duas coisas têm que andar juntas, Sérgio. Eu acho sim que nós temos que ter mais parques, pois a nossa população, ela precisa de ter um ambiente, um local para o seu lazer, para fazer a sua caminhada, a reunião das famílias. Agora, você tem toda a razão, que ela possa fazer isso com absoluta segurança e para isso a Guarda Armada auxilia nesse processo, juntamente com as forças de segurança que nós já temos implantadas hoje no município. Boa noite, que vocês tenham um ótimo ano de 2016. Quero aqui perguntar ao professor se é possível construir casa para funcionário público. Sabemos que tem muitos que não têm nem onde morar. Não apenas é possível, como desejável. Por quê? Porque uma condição básica para você ter um funcionário satisfeito é que ele tenha, não só um funcionário, qualquer ser humano, é que ele tenha a sua habitação, ele tenha a sua casa, casa que ele possa dizer que é sua, que ele pode ir lá reformar, mexer, construir, modificar, fazer o que ele deseja. Então isso é uma necessidade básica e o município deve visar com que cada funcionário seu possa ter acesso a isso. E de que jeito que ele faz isso? Doando essa casa? Não. Ele constrói essa casa, facilita o funcionário a ter esse acesso a essa casa através de um financiamento, através do seu próprio salário, que será descontado, e ele terá acesso a uma casa digna para ele ter uma moradia tranquila. E isso também tem que ser estendido a todo o restante da população que anseia a sua casa. É uma condição mínima, básica e necessária a qualquer ser humano. Aqui é o Zé Tapera. O que o professor vai fazer para os peão que trabalham nas obras? Abraço. Que bom que voltaram. Bom, os nossos peões que trabalham nas obras, e aqui nós temos as obras públicas e as obras privadas. Obra normal. Obras em geral. Todos eles merecem muito nosso respeito e atenção. São eles que constroem a nossa cidade. São eles que constroem essas casas que nós estamos falando aqui agora. São eles que constroem o posto de saúde, que constroem o hospital, que aliás, digas de passagem, o hospital esse, que nós temos a necessidade aqui na região norte, né? Que já foi colocado, já tem o terreno doado pelo município. E o governador que tem 12 milhões, falou hoje, né? Já tem os recursos que foram destinados pelo município aos projetos, R$500 mil aos projetos, e através desses projetos agora que estão sendo entregues, a próxima administração terá toda a possibilidade de estar trabalhando e entregando um hospital de respeito na região norte. O governador garantiu no EPC que já está liberado 12 milhões para essas obras. Que bom que possa estar liberando esse recurso, pois é uma obra extremamente necessária, não só para a região norte de Cascavel, mas para todo o sistema de saúde em nosso município, em nossa região. O Éder de Toledo diz: boa noite, Luizinho e Sérgio. Mais um show rural com Pavel e a via de acesso continua a mesma vergonha de anos anteriores. Não é culpa dos organizadores, e sim dos governantes. Parabéns aos organizadores do show rural. E o governador Beto Richa garantiu no EPC que vai duplicar já ali a BR do Trevo Cataratas até o Trevo de São João. Então, é uma necessidade, né, Luizinho? É uma necessidade, né? E não só aquilo, né? Nós não podemos esquecer da luta que tem que ser permanente e contínua, que é o próprio Trevo Cataratas. Porque mesmo duplicada aquela via, sem a concepção de rearrumação do nosso Trevo Cataratas, nós sempre teremos ali um entroncamento de difícil ultrapassagem. E para isso já existem projetos elaborados, mas nós temos que buscar os recursos para que eles possam ser implementados ali naquela local e tirar um estrangulamento que hoje atrapalha a nossa vida de todos nós em Cascavel. Luiz, eu quero contar aqui rapidinho um negócio para você, para o professor Marcos e para todos que nos acompanham. O Amauri, lá de Candói, tem uma indústria,
Ele me encontrou esses dias e ele disse algo, ele nem conhece direito Cascavel, mas ele disse algo que eu tive que dar risada e dizer que ele tinha razão, que eu ia contar isso para vocês. Ele falou, você diga que eu quero conhecer os deputados federais de Diamante do Sul. Os de Cascavel não me interessa conhecer. Eu falei para ele, mas e por que isso? Ele falou, porque o trevo de Diamante do Sul é maravilhoso. Passo por cima, passo por baixo. Ele falou, e vocês não conseguem arrumar aquele trevo Cataratas. Então é o seguinte, eu quero saber quem são os deputados federais de Diamante do Sul, porque os de Cascavel não me interessa saber. Mas é uma conquista que todos nós Olha temos ali, que buscar, tá lá, ó. né? É Olha uma aí, conquista, é um absurdo que nós tenhamos uma situação como essa, que Não, é e agora tá estranguladora. Está tranquilo ali, mas é uma situação estranguladora. Quando você tem determinados horários, você não consegue, formam Nem para filas frente, nem para trás. imensas. O empresário que visite a nossa cidade para que vê uma indústria, quando ele enxerga isso, ele se arrepia. Mas corre. Ele se arrepia. Corre. Então nós temos que resolver as duplicações das rodovias, buscar isso através do governo do estado e recursos efetivos para que nós possamos estar resolvendo situações como esta, do trevo Cataratas. Nós vamos a mais um intervalo hoje com o pré-candidato, professor Marcos Vinícius, aqui no Bate e Rebate. Bem, amigos do Bate e Rebate, voltamos hoje com o professor Marcos Vinícius, pré-candidato a prefeito de Cascavel. Professor Marcos Vinícius, projeto para saúde pública. A saúde hoje, no município de Cascavel, tem uma situação muito curiosa. O município tem obrigação de destinar dos seus orçamentos, ele tem obrigação de destinar o 18% para a saúde pública. Isso é obrigação, é por lei. E ele não está fazendo isso. Vocês sabiam? Quase dobrando. Ele está fazendo muito mais do que isso. O município de Cascavel hoje está destinando 15%, né? Está destinando 32%. É mais que o dobro. 32%, mais que o dobro. Pois bem, então recursos estão sendo destinados à saúde, e muito recurso. Agora, como que solucionar, como melhorar a condição da saúde em nosso município? Primeiro, nós não podemos aumentar essa quantidade de recursos, porque isso já é um limite, onde se você tenta aumentar, você tem que tirar de outros lugares. E aí você paralisa o restante da máquina pública. O que nós precisamos agora é buscar o quê? Buscar a criatividade para melhorar a utilização desses recursos. E eu enxergo aí uma maneira que você pode estar implementando, que é na informatização do sistema de saúde público municipal. Ponto. Só um minuto, quero lhe perguntar um negócio sobre essa informatização. Pois não. Todo e qualquer candidato. Luizinho, você está acompanhando, você está na mídia há quanto tempo aqui? Só o Bate e Rebate tem quantos anos? 19. 9 anos, muito bem. Quantas vezes você ouviu dizer em campanha política o candidato que vai informatizar a saúde? Quantas você ouviu? Todas elas. Todas elas. Eu quero lhe perguntar, este é um discurso ou esta vai ser uma prática? Porque me parece que não interessa para quem chega no governo informatizar. Mas então, Sérgio, eu não vou fazer apenas falar em informatização, vou te dizer o que será informado e o resultado que nós obteremos. Aí fica mais fácil. Veja bem, primeiro, essa informatização parte do pressuposto de você ter uma estrutura que permita a informatização. E essa estrutura, ela já foi implementada nesse governo que nós estamos, que é uma estrutura que permite a informatização. Agora, a informatização, na realidade, o que ela proporciona? Nós queremos que um paciente, uma pessoa que precise de uma consulta médica, que ela possa fazer o seu agendamento da sua casa, através da internet, ou ela possa ir num terminal, e, utilizando de um terminal da internet, ela acessa ali de autoatendimento, ela vai acessar ali, e quer saber mais ainda? Nós podemos, numa parceria com o TRE, utilizar a biometria que o camarada já tem, que reconhece quem é aquele cidadão, ele chega nesse terminal, coloca o seu dedo, o terminal já reconhece quem é aquela pessoa e imediatamente já abre as opções. Ela faz o agendamento da sua consulta, ela chega naquele médico, o médico atende, já emite a consulta online, ou seja, essa consulta já entra no sistema, ela recebe a consulta impressa e também a consulta entra no sistema. Automaticamente ela vai para a farmácia básica, a farmácia de atendimento já vai ter no estoque aquele remédio, já faz a previsão de reposição do remédio e supre aquela pessoa. Agora, o que acontece hoje? A pessoa muitas vezes vai no médico, faz a sua consulta, termina aquela consulta não satisfeita, vai em outro médico, ela incha o sistema.
ela faz com que o sistema ande mais devagar, com que o sistema tenha o dobro, o triplo de custos do que teria normalmente. Ela vai na farmácia, pega aquele remédio, muitas vezes nem toma aquele remédio, faz uma nova consulta. Não há controle nenhum. O controle só é possível por um processo efetivo de informatização. Então a informatização, ela passa a trabalhar a favor do controle absoluto que vai dar o melhor atendimento ao paciente. E, consequentemente, quando ele chegar na farmácia, pegar o seu remédio, imediatamente esse remédio é reposto, pois ele já terá uma previsão. Isso nas indústrias chama-se FMS, Flexible Manufacturing Systems. Ou seja, é um sistema onde você atende de acordo com a demanda previsível. E você faz isso com menor custo e não deixa faltar aquilo que você tem necessidade. Ora, um sistema como esse tem um custo de implantação e de manutenção, mas o resultado que ele gera de satisfação e barateia os custos que nós precisamos. Educação, professor Marcos Vinícius, principalmente CMEs. A educação, nós temos hoje uma demanda reprimida ainda nos centros municipais de educação infantil, e nós temos que atender. Para isso daí nós necessitaríamos de imediato em torno de 10 centros municipais de educação infantil, de imediato, para atender simplesmente aquilo que hoje está reprimido. Devemos buscar isso daí, esta implantação, e isso daí é um compromisso que nós temos que estar assumindo. Por quê? Porque a educação infantil é a base. É a base de formação do nosso cidadão, Cascavel. E não dá para abrir mão disso, Sérgio. Porque abrir mão da educação de qualidade para as nossas crianças é abrir mão do futuro de Cascavel. E isso nós não podemos fazer em absoluto. Agricultura. Agricultura. Os nossos agricultores hoje têm um grande problema. Eles não precisam tanto da ajuda do município lá e dizer o que eles têm que fazer. O que eles precisam é ter escoamento para a sua safra. Escoamento qualidade. Nós temos hoje uma grande quantidade de vias que dariam acesso e escoamento a estas safras. Nós pretendemos implantar um programa gradativo de melhoria das nossas estradas rurais. Primeiro, o levantamento dessas estradas que permitam com que elas não se desfaçam a cada grande chuva que a gente tenha. Segundo, o cascalhamento dessas estradas. Terceiro, a condição de nós implantarmos as pedras irregulares. E, finalmente, a implantação do asfalto. Então, se nós viermos implantando isso gradativamente, nós estaremos permanentemente melhorando a condição de acesso e escoamento das safras e ainda fazendo com que nós possamos, com o tempo, atingir a plenitude dos asfaltos e acesso às zonas rurais. Falando em asfalto, obras para Cascavel. Obras para Cascavel. No asfalto. Com relação ao asfalto? É. Veja bem, nós temos uma previsão... Apesar que o Edgar disse que vai asfaltar tudo, né? Nós temos essa previsão de ter o asfaltamento urbano de 100% de nosso município. Os buracos pro próximo Agora, quando isso ocorrer, o próximo prefeito terá duas responsabilidades que são importantes. A primeira, a manutenção da malha viária existente. Fazer com que essa malha seja de altíssima qualidade, evitando que ela tenha buracos. Para isso, é uma manutenção permanente de qualidade. E, finalmente, o que eu acabei de colocar agora, que é indo para o interior, para nós garantirmos o escoamento de nossa safra. Então, esta é a responsabilidade do próximo prefeito para dar pleno atendimento a essas necessidades de Cascavel. Quanto aos servidores das zeladoras em algumas escolas, está faltando, diz aqui o Juca Cava. O que o senhor pode fazer por isso? Não apenas com relação às zeladoras. Nós temos setores hoje municipais que têm uma grande demanda, que nós temos que atender. Um exemplo é que nós falamos agora há pouco, os guardas patrimoniais. Sim. Nós temos necessidade de mais guardas patrimoniais. Nós temos necessidade de zeladora. Aonde tivermos necessidades, nós temos que atender. Agora, aonde nós tivermos possibilidades de remanejamento, de aproveitamento, otimização dos recursos, nós temos que fazer através de uma administração moderna, eficiente e que gere resultados satisfatórios para toda a população de Cascavel. Como pré-candidato, o professor Marcos Vinícius busca o apoio do prefeito Edgar Bueno e caso este venha lhe apoiar, o senhor aceita o apoio? Como candidato, eu busco o apoio de todo cascavelense, sem exceção nenhuma. Não terá um cascavelense que eu não estarei, quando for o momento adequado, quando estiver com a minha candidatura consolidada pelo meu partido, que eu estarei indo pedir. Por quê? Porque eu quero esta participação de todos os munícipes, sem exceção nenhuma, e o prefeito Edgar hoje, sendo o nosso prefeito,
seria muito bem-vinda o seu apoio e de todo o seu secretariado e de todos aqueles que estão juntos e fazem parte do seu agrupamento político, assim como dos demais cascavelenses. Obrigado pela participação aqui, professor. Chegamos ao final, suas despedidas. Eu agradeço essa oportunidade a você, Sérgio, a você, Luizinho, aqui a KTV, ao Jorjão, ao seu Assis Burgos, agradeço essa oportunidade, agradeço a vocês, os telespectadores, essa oportunidade de estarmos conversando e quero dizer à população que nós estamos colocando esse nosso nome à disposição nesta pré-candidatura com uma esperança muito grande de termos uma boa caminhada e que nessa caminhada possamos aprender um pouco mais e que possamos colocar um pouco da nossa experiência à disposição do nosso município que tão bem nos recebeu e tão bem nos tem tratado. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Sérgio Ricardo. Obrigado ao professor Marcos Vinícius. Voltamos amanhã com Bate e Rebate com mais um pré-candidato a prefeito de Cascavel.